Olá, olá! Seja bem-vindo a mais uma edição do Chegou na Comics, como sempre trazendo as novidades dos lançamentos de quadrinhos para você. Então prepare-se e vamos lá! Um único mangá esta semana é o lançamento da editora JBC Your Name. Mitsuha é uma colegial que vive em uma pequena e pacata cidade no interiorana no meio das montanhas. Apesar da vida tranquila que leva, ela se sente atraída pelo cotidiano das grandes cidades. Por já não ser mais uma criança, a sua percepção de mundo mudou e ela está mais sensível aos olhares dos moradores da cidade, muito por conta da candidatura do pai a prefeito e aos tradicionais costumes locais, até que certo dia Mitsuha tem um estranho sonho no qual se torna um garoto. Nele, ela acorda em um quarto que não é seu e tem amigos que nunca viu na vida e passeia pela grande metrópole de Tóquio. E assim Mitsuha aproveita ao máximo o dia na cidade grande onde tanto queria viver. Curiosamente, um garoto chamado Taki, que mora em Tóquio, também teve um sonho esquisito. Ele se tornou uma colegial que vive em uma pequena cidade no meio das montanhas. Qual o segredo por trás desses sonhos que os dois tiveram? Começa aqui a fascinante história do encontro de dois jovens que jamais teriam seus caminhos cruzados. Pela Bonelli, Zagor, número 173, vem com as histórias O Tesouro da Pirâmide e Prisioneiros no Deserto. Na primeira, alguém escavando sob as ruínas da pirâmide construída por Vincent Krebs, que desabou sobre o seu construtor e o sepultou. Nos subterrâneos há uma câmara secreta protegida por armadilhas mortíferas, onde está escondido algo valioso que atiça a cobiça de homens sem escrúpulos. E na segunda história, Zagor e seus amigos são feitos prisioneiros e usados para verificar se os acessos à sala do tesouro ocultam outros perigos. Mas quando chega ao local, o espírito da machadinha se vê diante de algo absolutamente inesperado. Um feitiço misterioso projetou Zagor Chico e o arqueólogo Ponder em um mundo alternativo que se assemelha perfeitamente ao Antigo Egito. Lá, os três são capturados e acabam escravizados. Zagor, número 574, vem com a história Os Cavaleiros do Mal. Yama, o Senhor da Morte, voltou no rastro dos 4 misteriosos cavaleiros negros que julgam ser cúmplices de Yama. Tex e seus parceiros pedem ajuda a El Morisco. Atacados na casa do feiticeiro de Pilares, Tex, Carson e Kit escapam por pouco, mas Yama consegue ferir Jack Tigre e Eusébio. O filho de Mephisto obteve dos deuses obscuros novos extraordinários poderes mágicos em troca da destruição de Tex e seus amigos. Então nossos heróis decidem investigar os novos imigrantes indianos e no porto de San Pedro, Califórnia, salvam uma garota Shakti de um servo de Yama. Tex Coleção número 434 vem com a história O Reino do Silêncio. McParland, da agência de detetives Pinkerton, vai a Leadville para investigar os muitos crimes cometidos nos últimos tempos na rica cidade mineira. Ao se verem dificuldades na investigação, pede ajuda a Tex Wheeler e Kit Carson. Os dois partes chegam à cidade a tempo de presenciar o assassinato do prefeito de Leadville em um teatro, durante a representação de Hamlet de Shakespeare, e logo irão descobrir que o Tigre Negro está na região. Também já se encontra disponível a edição número 435, com o título O Tigre Negro, que dá continuidade a esta história. Tex, edição histórica número 101, vem com as histórias O Ouro do Colorado e O Cowboy Sem Nome. Tex, Carson e Kit Wheeler estão descendo o Rio Colorado de canoa para cercar um grupo de bandidos que mantém 2 navarros como reféns para estes os levarem a uma rica jazida de ouro. A manobra do cerco dá resultado, os partes conseguem libertar os 2 reféns, mas ainda falta punir os foras da lei. Tempos depois, ao ter o cavalo morto depois de um confronto com 3 apaches, Tex entra na diligência de Tombstone, mas no posto de troca de Dry Creek, os passageiros encontram 4 facínoras à espera, preparados para assaltar um carregamento de prata, e Tex finge ser apenas um cowboy comum. Lançamento da WMF Martins Fontes, Maria chorou aos pés de Jesus.
Chester Brown, autor do best-seller Pagando por Sexo, está de volta com uma polêmica interpretação da Bíblia. Maria Chorou aos Pés de Jesus é sua versão em quadrinhos de 9 histórias do Antigo e Novo Testamento que apresentam sua fascinante e surpreendente tese sobre as representações bíblicas da prostituição. Brown traça uma linha conectando Betseba, Ruth, Raabe, Tamar, Maria de Betânia e a Virgem Maria e reavalia o código moral cristão, examinando as implicações das representações do trabalho sexual na Bíblia. Lançamento da editora Boitempo em seu selo Barricada Laika. Em plena Guerra Fria, a União Soviética tomou a dianteira na corrida espacial para colocar em órbita, em 1957, um satélite artificial que transportava o primeiro ser vivo a ir para o espaço. A cadelinha Laika, nesta HQ roteirizada e ilustrado por Nick Abdaziz, que foi vencedora do Prêmio Eisner, o mais importante dos quadrinhos mundiais, a história dessa pequena heroína soviética é contada com o detalhamento e a delicadeza que ela merece em uma mescla magistral de realidade e ficção. Pela Mitos temos 3 encadernados esta semana, o primeiro deles é o Sombra, Grandes Mestres Andrew Helfer e Bill Sienkiewicz. Uma pasta misteriosa de propriedade de um homem de Greg King, um executivo da empresa Nicetu, coloca cultos religiosos e ganância corporativa em conflito. O que quer que a pasta contenha vai atrair novos e antigos inimigos do Sombra, e com o inspetor Cardona em seu rastro, o herói vai ter que usar de todos os seus recursos para trazer justiça a uma cidade apodrecida pela corrupção. Apenas um peregrino! 8 anos se passaram desde a queimada, quando o Sol começou a morrer e ferveu os oceanos até secarem. A Terra mergulhou numa gigantesca devastação, governada por piratas que aterrorizam e chacinam os últimos bolsões de humanidade que restaram. Nessa era pós-apocalíptica surge um misterioso matador conhecido como Peregrino. Criado pela dupla Garfienes e Carlos Esguerra, a série combina o faroeste de seus anti-heróis com o fim do mundo. Hellboy, edição histórica número 8, A Feiticeira Troll. Coletânea inclui 2 histórias muito especiais, a emocionante Macoma, produzida em parceria com o artista Richard Corben, e o Vampiro de Praga, desenhado por outro mestre dos quadrinhos, P. Greg Russell. Moby Dick, da editora Pipoque Nanquim. Moby Dick é um verdadeiro triunfo do premiado artista francês Christophe Chaboté, aclamada como a mais impressionante adaptação desse clássico da literatura para os quadrinhos. A epopeia do obcecado capitão Ahab em busca do cachalote branco é recontada de forma magistral pelas mãos de um mestre que optou por conservar o texto original de Herman Melville, transformando uma primorosa narrativa gráfica. Prepare-se para a emocionante caçada à maior das criaturas do mar, ao lado do narrador Ismael, do misterioso aborígene Queequeg e de uma tripulação que oferece o próprio sangue para o seu capitão em troca de promessa de glória e ouro, sem saber que na verdade o que os aguarda é a desgraça e o infortúnio. Este bloco traz mais uma leva de materiais lançados na 4ª edição do Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos da ECA USP da semana passada. Este é Religiosidades na Histórias em Quadrinhos, de Amaro Braga Jr. e Yuri Andreas Reblin. O propósito desta coletânea reside na provocação do exercício de olhar para os bens artísticos culturais específicos, neste caso as histórias em quadrinhos, a fim de investigar e perceber de que maneira os aspectos e as características atinentes às religiosidades encontram eco em suas narrativas. Em outras palavras, o objetivo foi reunir as ações de pesquisadores e pesquisadoras que resolveram captar as diferentes religiosidades através das histórias em quadrinhos.
da editora Marca de Fantasia Henrique Magalhães e a editoria de quadrinhos poético-filosóficos de Elídio dos Santos Neto. Henrique Magalhães tem uma importância muito grande ao acolher, com a editora Marca de Fantasia, os artistas que criaram as histórias em quadrinhos poético-filosóficos, possibilitando o primeiro reconhecimento mais expressivo de peso editorial para aquela produção. Neste livro demonstramos como o desenhista fanzineiro, professor e pesquisador contribuiu para a construção de uma cultura com maior capacidade de resistência, liberdade e autonomia. Charlie Hebdo em cenário de secularização e escatologia moderna. O ensaio de Fábio Mourilli sobre o Charlie Hebdo tem por objetivo tratar dos aspectos relacionados à prática e ao espírito do jornal satírico francês por ocasião do assassinato de membros de sua equipe. Para atingir tal intento, o autor considera que, de antemão, a modernidade como aquela que se apropria do padrão escatológico cristão de forma secularizada, tal qual é apontado por Lowith, o que indica uma especificidade para as ideias de fim de história e fim de arte de Hegel. Quadrinhos expandidos das HQtrônicas aos plugins de Neocortex, de Edgar Franco. O livro trata dos processos criativos de histórias em quadrinhos expandidas, estendendo como HQs expandidas não só as que incluem novos recursos tecnológicos e hipermediáticos em sua linguagem e fruição, mas também aquelas que lançam mão de recursos não tradicionais para sua gestação. A Academia Não É Amarelinha, de Henrique Magalhães. Que Henrique é a maior referência nacional sobre os estudos dos zines não é novidade para ninguém. Falar em zine é levar junto o seu nome, porém o que aos poucos desconhecem é o percurso acadêmico de Magalhães, que começou lá na década de 1970. Neste livro, Henrique conta sua passagem pela Faculdade de Arquitetura, que precisou abandonar para seguir jornalismo, que também o faz recusar um trabalho em um banco, as suas pesquisas sobre quadrinhos que culminaram em sua abordagem precursora nos zines. Enfim, é um resumo de uma vida acadêmica de resistência, vontade, mão na massa e amor. De Ana Flávia Marchetti. Trajetória do cinema de animação no Brasil é um projeto de livro que celebra os 100 anos dessa arte no Brasil, trazendo um panorama da animação brasileira e entrevistas com alguns dos artistas que marcaram as produções nacionais. O livro é o primeiro que foca no processo criativo de animadores brasileiros em formato de artbook. O intuito é valorizar a animação nacional e incluí-la no repertório de estudo de nossos artistas e produções. Pretérito mais que perfeito. Que histórias um lugar pode testemunhar durante anos, décadas, séculos de observação silenciosa de pessoas que por ele passam e compartilham, mesmo que por breves momentos, uma parte de sua vida? Pretérito mais que perfeito é uma experiência gráfico-narrativa em que um banco da Praça da República em Belém é retratado em várias temporalidades, uma viagem tanto por vários estilos de desenho dos quadrinhos, quanto pela história recente do Brasil num passado, presente e futuro inexoravelmente interligados. Duas revistas periódicas da DC Comics esta semana. O primeiro delas é Mulher Maravilha número 5, A Justiça Está Chegando. E Esquadrão Suicida número 3, Ambição que Mata. Pelo selo Vértigo, a reimpressão de Hellblazer Origins volume 3, Newcastle e a Máquina do Medo, ato 1. Com a ajuda de sua língua afiada e astúcia sem par, ele ocupa uma posição única e muito perigosa. Faz parte da última linha de defesa mística de um mundo permanentemente sitiado pelas forças do caos e do mal. Mas a caminhada de John não começou hoje, e um evento obscuro e que é revelado agora foi crucial para sua formação.
Testemunho que aconteceu em Newcastle. Contemple também a primeira vitória de Jon e que repercute até os dias de hoje contra seu arqui-inimigo, o demônio Nergal, cujo sangue corre em suas veias. Essa edição também traz o primeiro ato de A Máquina do Medo. Procurado pela polícia em busca de sua humanidade perdida, Constantine entra em contato com um misterioso grupo que tem planos nada convencionais para os poderes sobrenaturais que o mago possui. E aí, curtiu os lançamentos da semana? Se você é do Rio de Janeiro e região, não esquece que já está rolando a Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, que vai até o dia 10 de setembro com presença da Comics. Compareça! Se você é daqui de São Paulo, no dia 9, próximo final de semana, Felipe Fogosi vai lançar Comunhão em nossa unidade. O destaque da semana é Your Name, a adaptação do mais recente filme de Makoto Shinkai. Eu fico por aqui, mas a gente se vê na semana que vem. Tchau!